25 236 é o nosso encontro de hoje. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre, como é bom estar contigo. Como nos revestimos de calma, de tranquilidade, quando estamos contigo. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos, para aprimorarmos um pouco mais os nossos sentimentos. Muito obrigado, Jesus. Queremos agradecer também aos mentores, aos guias espirituais desta casa, que nos acolhe, que tem nos permitido desenvolver o nosso trabalho. Muito obrigado, queridos irmãos. E a todos aqueles amigos espirituais que nos auxiliam e nos amparam neste momento, orientados por Eurípides Barçanufo. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Pensaram vocês que nós havíamos terminado a nossa avaliação do encontro passado? Se enganaram, porque pensaram assim. Porque o X da história vai acontecer agora. Não poderíamos, no encontro passado, pelo adiantado da hora, porque evidentemente algumas pessoas que estão aqui têm os seus compromissos também, e nós não poderíamos ir mais adiante. Então paramos naquele momento. E hoje vamos ver um pouco mais a respeito do trabalho que desenvolvemos no encontro passado. Verificamos, dentre outras coisas, que não nos orientamos bem para os deveres que estavam previstos. E então, evidentemente, precisamos revisar a nossa concentração. Observamos que os nossos pensamentos variavam por demais. Uma variação no pensamento. Pelo que nos fora transmitido, observamos que não houve uma concentração. Precisamos aprender a concentrarmos-nos. Mas Quaresma, nós vamos ter que ficar concentrados o dia inteiro? Não, não é isto. Mas em determinados momentos, pontualmente, para termos a conquista e recebermos determinados ensinamentos via nosso guia, via um amigo espiritual, precisamos manter uma concentração mais firme. Mas no dia a dia, o que importa é o nosso estar, o nosso comportamento, como estão os nossos sentimentos, certo? E então a importância de tudo isto permite ao amigo espiritual as orientações que se fizerem necessárias. Mas, pontualmente, para fazermos um pedido, uma solicitação, um desejo, precisamos manter uma concentração mais apurada. E não houve.
não houve concentração. Mas Quaresma, como eu devo me concentrar? Sim, eu preciso me concentrar, senão a minha tela mental fica apresentando uma série de quadros. E aí? E aí, o que você sentiu? O que você pensou? Não, pensei isso, isso e aquilo. Sim, era o que estava na tua tela mental, com as variações de pensamentos que ocorreram. Porque não houve uma concentração. Qual o quadro mental para uma boa sintonia? Qual é o quadro mental para uma boa sintonia? Eu preciso fazer uma oração. Digamos, então você tem um exemplo. Preciso fazer uma orientação para pedir que os amigos espirituais me orientem quanto a esse problema que eu estou sentindo. Não importa o problema, um problema qualquer. Então, eu vou fazer uma oração. Eu vou sentar-me na beira da cama, no sofá, no banheiro, na cozinha, não importa onde. Vou me concentrar. Eu preciso receber essa mensagem. Qual o quadro mental para a boa sintonia? O que eu vou colocar no meu quadro mental? Bons sentimentos. Oi? Bons sentimentos, Jesus. Jesus, bons sentimentos. Eu vou colocar no meu quadro mental a imagem de Jesus que eu conheço. Certo? Coloquei na minha tela mental. Então estou com aquela tela mental, a imagem de Jesus. E agora, o que eu faço? Eu vou orar. Eu vou orar. Qual o enredo mental para a boa sintonia? O enredo é a oração. Eu vou orar. Eu vou mentalizar Jesus e vou orar. Mestre amado, me ajude. Eu vou orar. Vou fazer uma oração. Pensando em Jesus. Vou me desviar dos quadros da materialidade que eu estou vivendo. Porque o que me apresentaram, o que vocês apresentaram, foram os quadros da materialidade que vivem. Faço-me entender? Faço-me entender? Não foi uma concentração. E, obviamente, que não é por essa via mental que o amigo espiritual vai conseguir passar a mensagem. Não é por essa via espiritual. Então, quando forem concentrar para fazer uma oração, ela deve ser feita desta forma. Para receber uma mensagem do amigo espiritual, numa forma pontual, tem que ser feito desta forma. Eu não posso ficar com variações no pensamento. Da dor, pedir sofrimento. Não é isto. É a tela mental, na minha tela mental estou vendo Jesus. E eu vou orar. Eu vou conversar com Jesus. É assim que a gente faz uma concentração. Se não for assim, você não consegue receber a mensagem devida. A mensagem devida vai de acordo com o merecimento de cada um. Você poderá pedir, digamos, que indique um caminho a seguir, e poderá chegar para você um detalhe, e você decifrar esse detalhe. Como poderá chegar para você de forma definida? Vá por este caminho. Depende do merecimento de cada um de nós.
Esse é um detalhe. Porque não pensemos nós que entrando em concentração e fazendo a oração devida, vai chegar a solução completa do que precisamos fazer. Não é bem assim. Para muitos poderá chegar, mas para a maior parte não vai chegar assim. Vai pedir também que usemos a nossa inteligência. Este é o grande detalhe. Eu me lembro bem, comecem a refletir no que eu vou falar, viu? Eu me lembro bem, quando eu era mais jovem, que eu comecei na doutrina espírita, eu comecei lá o meu trabalho, e naquela altura, mamãe, né, recebia um amigo espiritual, que era um preto velho, o velho Joaquim, e muitas vezes, quando ele vinha, ele me encaminhava algumas mensagens. Muitas vezes eu recebi mensagens do velho Joaquim, face os meus conflitos, as minhas necessidades, aquilo que eu precisava realizar, né? Mas eram mensagens para que eu usasse a minha inteligência e procurasse realmente o caminho devido. Eu estou falando de uma mensagem que chegava através de um médium, que era a mamãe, né? Por exemplo, você está pisando em talma de caruncho. Você quer construir um poste, mas não construiu um fósforo. Faço-me entender? Isso chegava através de mamãe. Mas, desta mesma forma, pode chegar a uma mensagem no momento da nossa concentração e do nosso pedido, para você utilizar a sua inteligência. O que é que eu preciso fazer? Por onde eu vou caminhar? Não é? Ela não necessariamente pode não chegar por inteiro. Ela vai precisar que usemos a inteligência. Para muitos, poderá chegar por inteiro. Depende, vou repetir, do merecimento de cada um de nós. Então, é preciso, no ato de fazer uma concentração pontual, o quadro mental é o Mestre, é Jesus. E entrar em oração. Esquecer a materialidade. Esquecer o que esteja sentindo, o que precisa fazer, aonde eu vou, o que eu tenho que resolver. Não, é a oração. Eu estou pensando em Jesus e estou orando. Mestre, ajude-me naquilo que eu preciso realizar. Que eu possa receber uma notícia que me ajude na solução do problema, na solução da questão, enfim. E com Jesus na mente. E não ali, eu vou ter que fazer isso, daqui a pouco eu vou lá, às tantas horas eu tenho que resolver isso. Não, não é isso. Foi o que aconteceu aqui, no encontro passado. Não houve concentração. Simplesmente isso. Para uma boa concentração é necessário o desligamento da materialidade. A materialidade é o caos para a alma. Os amigos espirituais já colocaram isso para nós de maneira profunda. E em todos os sentidos. Não é num sentido ou em outro, é em todos os sentidos.
Se você quer crescer espiritualmente, trabalhe espiritualmente. Se você quer dar vazão a prazeres, a conquistas ou quaisquer outras coisas semelhantes, fique com a materialidade e trate-a como primordial. Eu prefiro cuidar primordialmente da alma, de mim mesmo, alma, porque a veste, a personalidade vai ficar daqui a pouco por aqui mesmo e vai se transformar. E quem não quiser pensar assim, que faça como desejar. Ninguém é obrigado a nada, mas o amanhã vai mostrar a necessidade de cada um de nós. Essa é a realidade, não tem como fugir. Por isso falávamos ainda há pouco, em conversa que estávamos tendo aqui, que Deus não coloca nada no nosso caminho que seja para nosso prejuízo. Deus não coloca nada no nosso caminho que seja para nos prejudicar. Tudo que é colocado no nosso caminho é para a nossa evolução espiritual. A maldade é ruim? Não, a maldade é boa. Você precisa entendê-la e compreendê-la. Esse é o grande detalhe que a gente precisa entender. Tudo que é colocado no nosso caminho é bom para o nosso aprimoramento espiritual. Não há como fugir disto. Para uma boa concentração na tela mental, imagem de Jesus e oração. Esse é o caminho. Logo mais, quando formos orar e formos desejarmos pedir alguma coisa, algo que nos aconteça, é assim que precisamos fazer. E eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem para mim, ou para outras pessoas mesmo: eu oro todo dia, eu oro, nunca acontece nada. Mas claro, é porque você não está orando. Você está conversando com a materialidade, contigo mesmo. E aí? Esse é o grande detalhe. Eu oro todo dia, de manhã, de tarde, de noite, e não acontece nada. Mas não vai acontecer. E não vai acontecer. Porque orar não é isto. Orar é estar fluidicamente ligados a Jesus, em oração, subir. A mensagem surge naturalmente. Faço-me entender? É assim que acontece. Poderá surgir no momento em que você estiver fazendo a oração, mas poderá surgir um momento depois qualquer que você esteja realizando alguma coisa e vem aquele pensamento: ué, mas eu não estava pensando nisso. É preciso compreender que nós somos alma. E nem sempre aquilo que a gente procura acontece no momento que queremos. Deus sabe o momento que precisamos receber a notícia, ou não. Repito, tudo depende do merecimento de cada um de nós. Se você está atormentado, em conflito, com o
processos materiais, você vai ter muito mais dificuldade. Evidentemente. Mas é evidente, você está dando mais valor a quê? Os recados da espiritualidade chegam de maneira muito mais profunda e em maior quantidade para aquele que está ligado à espiritualidade. Em todos os sentidos. Para você que está dando mais valor ao espírito, à alma. Para você que está primordialmente valorizando a espiritualidade. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Vou repetir, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Por que você não tem dúvida? Porque a doutrina espírita explica. Quem não entendeu a doutrina espírita também não entendeu isto. Diga. É a palavra ali, surge naturalmente. Ali está naturalmente. Um pequeno erro ali. Ah, sim, é, porque faltou ali o R. O R entrou duas vezes. É naturalmente. Surge naturalmente. Não é naturalmente, não. Viu? Faltou o R aqui. É isso. Muito bem. Dado o recado, visto o que estávamos falando, né? Tem uma pessoa que fugiu ontem daqui, fugiu no encontro passado daqui, e depois me chegou uma notícia que eu não acreditei muito. Sou sincero, hein? Sou sincero. Deve ser sincero, deve. Pois é, sou sincero, não acreditei mesmo. Viu? Nem eu acreditaria. Você... Oh. Ele fugiu, não quis vir. Ele aí arranjou uma desculpa, né? Ah, não, é sempre assim. Eu já conheço tudo isso. Isso não está Minha idade, isso é normal, né? Aí, tá vendo? Quase 90 anos, o que o senhor quer, né? Como se ele só tivesse fazendo essa idade nessa existência. E nas outras? Como foi? Não sei. Não precisa falar também. Mistério. Você sabe que não precisa falar. Mistério. Mistério. Bem, bom, então vamos adiante na nossa... Aonde nós paramos. Roberto, Oi. eu esperei você terminar ali para ver se você incluía esse item lá na concentração, nas reflexões, aproximação com o amigo espiritual. Pode ser considerado também que isso deve ser um exercício diário. Perfeitamente. Para que você possa se habituar a receber essa Perfeitamente. notícia, não ser coisa de improviso. Perfeitamente. Vamos nos concentrar. Você não vai. Agora, se você fizer isso como um exercício, Perfeitamente. passa a ser uma coisa natural. Perfeitamente. Então, esse é um exercício também, porque quando você pensa assim de improviso, você está num mundo tumultuado lá com as suas confusões materiais. Aí fala assim, vamos nos concentrar. Dificulta, vai ser muito mais difícil. Agora, quando você, na sua intimidade, lá no seu lar, no banheiro, aonde você estiver, você fizer disso um exercício, Perfeitamente. isso passa a ser mais natural. Aí Isso. você sabe lidar com isso. E às vezes também, Sem a menor dúvida. concentração com essa naturalidade faz você perceber se aquela intuição é de um amigo mesmo ou é de alguém que está se passando por seu amigo. Sem a menor dúvida. Também tem isso, né? Sem a menor dúvida. Porque às vezes a intuição vem e você tem que filtrar essa intuição para ver se ela está de acordo com a mensagem de Jesus. Sem a menor Porque dúvida. senão você vai pelo... Sem a menor dúvida. E você tornando isto como um exercício, como você estava falando, você vai ter mais uma ajuda do amigo espiritual. Eu percebo. Ele vai te ajudar nesse exercício. Eu percebo também nessa motivação. Eu percebo também que muitas intuições ele retira do seu arquivo que você já tem, não sabe que você tem. Perfeitamente. Entendeu? Então quando a gente carrega um arquivo. Busca na tua intuição. Quando você carrega um arquivo como espírito, que você é de muitas encarnações, ele tira de você aquilo que está arquivado
para as suas melhores resoluções. Ele promove a tua intuição. E Perfeitamente. normalmente é uma coisa que contraria você. Você não quer aquilo, mas aquilo é o melhor para você. E quando é uma coisa que te contraria a sua materialidade, aí ali está o verdadeiro amigo. Perfeitamente. Entendeu? Aí Sem tem que dúvida. filtrar, né? Porque às vezes você pega uma notícia que a gente não filtra. Né? É isso mesmo, perfeitamente. Certo? Não há dúvida, perfeitamente. Com certeza. Né? Muito bem. Então, nós terminamos num quadro a seguir a este, mas estamos retornando a um quadro anterior para que possamos dar a sequência devida. O espírita precisa sair das formas para entrar na essência. Era o que estávamos falando também. Sim. Precisa ter uma dinâmica, uma compreensão do que seja viver como espírito. É o que estávamos falando também. Então vejam, as palavras simplesmente não são minhas. Eu as busco na doutrina espírita. Simplesmente isto. Não é uma vontade minha. Não é o que você acha. Não é o que eu acho. É o que está na doutrina. Viver como espírito. Muito bem. Não é isso. Por que você está voltando? Eu, hein? Que coisa. Vamos em frente aqui. E o que acontece atualmente? O que acontece atualmente? O que acontece atualmente? O que? Atualmente vemos a grande maioria dos espíritos reencarnados ainda se atormentam. Atualmente vemos que a grande maioria dos espíritos reencarnados ainda se atormentam, devido à falta de conhecimento e confiança nas leis divinas. Falávamos isso, né? Conversávamos isso. Está aí. Porque quando você conhece a doutrina, quando você entendeu a doutrina, isto acaba. Isto acaba. Como é que você sabe, Quaresma? Porque acabou. Eu acabei com isto. Nada me atormenta. Eu não sou exemplo para ninguém, nem que estou querendo aparecer, mas eu interiorizei a doutrina. É isso que acontece. Aí você tem um clima de paz interior. Você não fica atormentado porque vai acontecer isso, porque tem que fazer aquilo, nada disso. Corre tranquilamente. Caminha. E você vai fazendo o melhor. Isso vem de acordo com tudo que estávamos falando. É verdade. Anteriormente. Está aqui. Jesus na casa de Lázaro. Maria, Marta e Jesus. Vamos ver o que acontece. Sabemos, não? Mas vamos ver. Entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Diga-lhe que venha ajudar-me. O que está presente aqui? Tormento da materialidade. Perfeitamente. É isso. Está aqui, por isso é que a gente tem falado tanto em materialidade. Está aí, está posta. Roberto, é bom lembrar que elas duas são irmãs de Lázaro. É irmã de Lázaro, Jesus perfeitamente. estava indo lá a primeira vez. Por isso lá, Jesus na casa de Porque ele não Lázaro. estava indo a primeira vez. É. Ele, quando queria se reconfortar, ele as procurava. Então já ia mais de uma vez. E ela com o mesmo problema de materialismo. Ela não conseguiu. Perfeitamente. O problema é o seguinte. Não adianta desculpas, nem justificativas, porque eu fui para lá por causa disso daqui. Não. O que vale é uma coisa que está marcada em cada um de nós. É o sentimento.
Então não adianta tentar enganar através de palavras. Não, mas porque eu fiz isso através daquilo outro. Não, e o sentimento? Aí é aquilo que conversávamos ainda há pouco. Não adianta, porque no teu perispírito está marcado. Lá está a marca do que você realmente desejava, do que você realmente queria fazer, o que você dizia que era por causa disso, por causa daquilo. Não é isso não. O teu sentimento mostra de maneira diferente. Você estava atendendo a materialidade, esqueceu que eras espírito, que és uma alma. Jesus então respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Faço-me entender porque falo tanto em materialidade que não deve acontecer? Você faz o que você desejar. É problema teu. Queres continuar pensando assim? Pensa. Mas depois não reclama. E se reclamar, fica pior ainda para você mesmo. A coisa é muito séria, Quem não? reclama se fere. Oi? Quem reclama se fere. Pois é. Sim. Reclamar é ferir-se, como falava André Luiz. Aí está. O retrato da nossa necessidade espiritual. O retrato da nossa necessidade de colocarmos a materialidade em caráter secundário. É secundário. Primeiro, o espiritual. E o que eu vou fazer com a materialidade? Você vai usá-la para a tua evolução espiritual. É por isso que você está reencarnado. Faço-me entender? Você não reencarnou para usar a materialidade como delícia e como prazeres. Não é por aí. Ou como atendimento maior a ela do que a espiritualidade. Aí é que está o problema. E muitos de nós nos deixamos nos enganamos a nós mesmos. Muitos enganam a si próprio. Não, depois eu vejo isso, depois eu vejo aquilo. Problema sério. Problema sério. Tudo isso está sendo medido. E aí, é aquilo que eu sempre falo, me lembro de Zacarias. Já sabe por que eu me lembro de Zacarias, né? Todo mundo já sabe, né? Pois é. Eu acho que Zacarias se enganou. Não é 2/3 não, acho que é mais de 2/3. Eis o mestre, a imagem do mestre. Quem não tinha uma imagem do mestre pode pensar nesta. Eu gosto muito dessa imagem. Eu gosto de outra. Gosto de outra. Mas é um livro. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira que lhes fazei vós, também Jesus. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira que lhes fazei vós, também Jesus. O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Nem todos têm o mesmo comportamento. E você precisa compreender. E você precisa entender. Então,
cada um encontra-se em um momento espiritual. É aí que entra a resiliência, né? Oi? Aí que entra a resiliência. Também. Você precisa entender. Aí você precisa compreender. Você não pode exigir que o outro faça da mesma maneira que você está fazendo. Você precisa entender e não, de repente, desqualificar ou achar que o outro não presta, que o outro é indesejável. Não é isso. Você precisa compreender. Da mesma maneira que lhes fazei vós também. O outro tem o seu comportamento, a sua maneira de ser, que pode não ser a vossa, e pode ser bem diferente. E nem por isso você pode deixar de estar com esse ser, ou tratá-lo mal, ou desejar qualquer coisa que não seja da melhor qualidade. Pior do que isso é que você emite uma crítica. E essa palavra crítica, ela é emitida dessa maneira que está colocada. E aí já foi a carga fluídica, né? Aí você está se comprometendo muito com essa crítica, porque quer que o outro faça aquilo que você faz também. Não é por aí. E ele está no grau de evolução diferente. A crítica é muito complicada. E aí a pessoa às vezes quer desqualificar o outro. Não, também. A crítica é para isso. Também. Mas o correto Não é é por exaltar aí. as qualidades que o outro tem, né? E não ficar falando dos defeitos. Os defeitos, se a gente puder ajudar eles a corrigir com amor, a gente ajuda. Se a gente não puder, A gente é melhor ficar calado. Para não mesmo. ofender. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros os ameis. Está aí. A resposta está aí. A receita está aí. Sim. Porque quem doa amor só pode receber amor, né? E como é que você vai amar o outro que não tem o mesmo teu temperamento e que pensa diferente? E que faz diferente? E que te atormenta? E que procura te explorar? E que não faz da maneira que você está dizendo? E que te maltrata? Como é que você vai fazer? Bom, eu faço isso me lembrando que ele também é filho do mesmo pai que eu sou. Filho de Deus quanto eu. Então, a partir desse momento que eu penso isso, aí já vem a paciência, a compreensão para mim, compreender aquele irmão. Mas o caminho é esse, é compreender o outro. Nós já sabemos perfeitamente por que o outro é diferente. Nós estudamos processo reencarnatório, vimos tudo que está ali, mostra que o outro nunca é igual, não tem igual. E nós precisamos compreender o outro, porque ele está num momento evolutivo diferente do nosso. Sim. Então, temos que compreender, entendê-lo, como diz aqui, que vos ameis uns aos outros, independente do que você seja. Este sujeito é um assassino. Daí? Mas ele é teu irmão. E por que ele é um assassino? Porque ainda está no momento de ignorância e age dentro desse processo. Ele ainda não compreendeu o que é a vida. Ele precisa se educar. E nem por isso você tem que o maltratar. Muito pelo contrário. Você precisa amá-lo. Mas como é que eu vou amar um assassino? Evidentemente você não vai estar ao lado dele fazendo o que ele gosta de fazer. Mas você pode orar por ele. Sim. Você pode conversar com ele, de repente. Tecer algum comentário que possa promover o despertar. Enfim,
É a caridade moral. A caridade moral. É isso. Porque se você está conversando com um assassino, sabe que ele é, mas você mentalmente ou considera filho de Deus, como disse a Graça, você conversa com ele como ser humano, não como um assassino. Perfeitamente. É isso aí. Jesus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. O que Jesus estava dizendo? Ele colocasse para fora o que ele realmente era, não o que ele aparentava. O que Jesus estava dizendo? Te afaste da materialidade, porque ela vai te levar para o abismo. Em outras palavras, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Te afaste da materialidade e te junte à espiritualidade, porque você é uma alma. Está aqui. Está na tela. Em outras palavras, é isso. Vende tudo que tens. Quer dizer, isso é materialidade, né? E segue-me. E o que Jesus pregava? Com quem Jesus falava? Jesus falava com o espírito, com a alma. Os recados de Jesus, as mensagens de Jesus é para a alma, para o espírito. Está aí. Vejam. Só um instantinho, por favor. Está intrínseco daí também, como diz Alzira, professor Livro de Barçanufo, que seguir essas leis de Moisés de maneira intelectual, filosoficamente, mas você por dentro não ser o que realmente você tem que ser na sua intimidade. Ele estava colocando para esse jovem que ele conhecia a intimidade dele e que ele fazia aquilo de forma exterior. Mas no íntimo dele, ele não era capaz de segui-lo, porque ele estava seguindo Moisés intelectualmente. E seguir Jesus é realmente amar com todo o desprendimento ao ponto de dar tudo. Não é só material, mas tudo de sentimento de bom que você tem em você. Eis a terceira revelação. Porque ele estava em Moisés. E nós ainda estamos muito em Moisés ainda. Ainda não aprendemos Jesus. Também tem essa vertente aí. Nessa passagem. É isso mesmo. Pois é, mas quem está com Moisés está completamente errado, não se atualizou. A materialidade. Aí justamente. Moisés justamente. Não avançou. Eu faço tudo isso, mestre. O que eu tenho mais que fazer? Aí Jesus foi na intimidade dele. Você faz isso, mas no teu íntimo, você não faz. Você faz de forma exterior. Você é um fariseu. Mas ele conhecia. Por isso falamos tanto em atualização. Exatamente. Não fica no dia de ontem. Hoje é dia 20. Não é 19 mais, viu? Coré, você permite? Mateus tem um texto igual a esse, e que Jesus perguntou para ele: vende o que tem e segue, né? Não, o fariseu perguntou a Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus virou para ele e falou: você conhece a lei. Ele conhecia, doutor da lei, né? Aí ele repetiu para Jesus: como é que você lê? Aí ele repetiu: amar só Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e ao próximo a si mesmo. Aí Jesus virou para ele e falou assim: está no capítulo 15, a forma que dá na salvação do Evangelho. Respondesse muito bem: faze isso e viverás. Olha, ele estava vivo. Mas é como você falou, Jesus fala sempre no sentido espiritual, não material. E nesse texto aí, Kardec diz que se a pessoa fizer o que ele fez, vai se tornar um mendigo voluntário. A palavra-chave é desprendimento dos bens terrenos. Porque os bens terrenos têm lições preciosas para o espírito, que ele conhece quando vai lá planejar para a reencarnação. Você vai ser isso, você vai ter o dinheiro a seu favor, você vai nascer uma coisa social vantajosa, mas cuidado, vê como você vai reagir perante os valores materiais. Em suma, desprendimento é a palavra-chave. perfeitamente.
saber usar a materialidade. Isso. Sabe por quê? O senhor me permite? Na pergunta 712, Kardec perguntou assim: por que Deus colocou gozo nos bens terrenos? O Espírito respondeu: para estimular o homem no desenvolvimento da razão, que vai livrá-lo da tentação. Então, os valores materiais estão aqui na Terra com uma lição: ajudar você a se desprender e se iluminar. Perfeitamente. E avançar o mais possível. Dentro da lei de progresso. A lei de progresso é justo isso. Então aí está. Né? Aí está. Jesus ouviu isto e disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Também não ajuntar, né, bens terrenos. O supérfluo. O supérfluo é condenável. Aí também, está incluso aí. Aí encerrando esse texto. Que quer sambarcar tudo. E o outro fica sem nada? Aí encerrando esse texto que você não botou ali, se você continuasse um pouquinho, o texto diz assim, Mateus diz assim: e aquele homem se retirou muito triste porque era muito rico. É a continuação do texto. Era muito rico. Não estava nem ainda a condição de se despender de bem terreno. Ele não tinha condição ainda, não tinha conhecimento. Segundo algumas informações, eu não posso dizer que ela seja a verdadeira, mas segundo algumas informações, este ser dessa passagem, né, e ele se entristeceu, inclusive, quando Jesus falou-lhe a respeito disso, né, foi uma das reencarnações de Miramês, segundo dizem, não posso afirmar, mas é o que já vimos. Né? Miramês, conhece Miramês, não? Eu conheço. João Nunes Maia foi o médium. Lá eu esqueci o livro dele. E tem algo muito importante que poucas pessoas procuram, né? É o livro dos Espíritos comentados por Miramês. Excelente, muito bom, excelente, muito bom, muito bom. Né? Aperfeiçoamento moral. Era o que estávamos falando. Está aqui. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Não tem como fugir. Nós vamos entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, ali está. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres procure iludir-se sobre seu destino na terra, pretendendo que deva ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral. A vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Falávamos isso, lembra? Conversávamos antes aí. Está aí. Não é o Quaresma que fala tanto da materialidade. Está aí, na tela. Na doutrina espírita, e antes no quadro anterior, falava Jesus. Então, temos que nos desprender, mas é desprender mesmo. Sem aquela, não, mas eu precisava, não, mas eu não podia dizer não. Não, tem que dizer não, sim. Mas se eu dizer não, a pessoa vai ficar. Use a tua inteligência, administre-se. Estou cansado de dizer aqui, cada um administra a si próprio com a sua inteligência. Se quiser continuar do jeito que está, continue. Quer ficar resolvendo os problemas materiais em torno como primordial? Faça-o. Quer fugir? Mas eu não posso sair de imediato, eu tenho que atender. Use a inteligência e administre-se. Mas não tem condição. Tem. Se eu conseguir, todos conseguem.
Eu sou o pior de todos. E aí? E aí? Aí é que está o detalhe. Eu sou o pior mesmo, é que vocês não sabem das minhas reencarnações anteriores, mas eu sei. Não, só nessa já dá para saber quem você é. Isso é muito longe. Pois é. Então, e é fácil. Sabe como é fácil? Que é um exemplo mais contundente do que Paulo de Tarso. Está aí. Está aí. Tem um exemplo mais forte do que esse? Saulo para Paulo? Numa mesma existência, de um momento para o outro. Ok? Então, quem ficar com desculpazinhas está enganando a si próprio. Ao outro, não. Porque ninguém engana o outro, cada um engana a si próprio. Está aí. Vou repetir, está em vermelho, que é para nós prestarmos bastante atenção. A vida terrena deve servir apenas, está no Evangelho, viu? Ao nosso aperfeiçoamento moral. Está lá. É só procurar no capítulo 11. Amar o próximo a si mesmo. Está lá. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Fará as obras maiores. Está ali. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Sim, porque àquela altura Jesus não poderia fazer determinadas obras. Não poderia mostrar determinadas coisas que nós hoje podemos. Pelo conhecimento do povo, pelo nosso conhecimento e pelas necessidades que temos e por tudo que nos cerca. E principalmente pelos conhecimentos que nos chegaram. Então podemos fazer as obras maiores. Eu tenho não é dúvida minha não. Já que me apresentar essa dúvida, eu disse, eu não tenho conhecimento cultural, teológico para responder. É o seguinte, João apresenta Jesus na Bíblia como celestial e divino. E Mateus, Marcos e Lucas apresentam Jesus como histórico e humano. Então aí, nessa palavra Jesus, eles dizem que tinha que colocar o Cristo. Quem foi? Quem voltou para o Pai foi o Cristo, e não foi Jesus. Jesus é o Filho do Homem, é histórico e humano. Mas aí eu falei, então eu vou pesquisar. Porque Jesus era assim que era conhecido. Então o nome dessa forma. Mas é em João que tem esse problema. Por isso que João, muita gente não gosta de João, porque João apresentou Jesus que não tinha corpo físico. O Rostar entra nesse campo aí. O Rostar entra. Mas a gente não é polêmico, né? Ele se materializava, né? Usando plasma de Maria. Maria forneceu plasma para Jesus. É polêmico, não é? Tanto é que procuraram depois lá no túmulo, né? Cadê? Não tinha nada lá. Né? Porque já tinha se desfeito aquele plasma. Então quem é que foi para o Pai? Foi Jesus ou Cristo? Oi? Quem voltou para o Pai? Vou para meu Pai. Quem é? Jesus ou Cristo? Mesma coisa. Então o nome de outro. Poderia ser José, Maria, João, Joaquim, não importa. O nome não importa. É uma forma de identificação, simplesmente. Uma forma de identificação. Tem pessoas que não aceitam. Quando você fala Cristo, Cristo tem muitos, né? Cristo, Jesus foi um Cristo, mas tem outros tantos Cristos por aí, não é? Se quiser interpretar dessa maneira, né? Como se fosse um nome dado àquele que se qualifica como Jesus. Não, e na Palestina também tinha muitos Jesus que faziam milagre também. Também Jesus também era imitado. Muitos diziam, eu sou Jesus, eu faço milagre. Mas o verdadeiro Jesus eles às vezes não conheciam. O nome não importa. É subjetivo. Importa o que a gente consegue conceber disso tudo. Então, aí está.
Agora, você que está falando muito, você já está fazendo as obras maiores do que ele? Não, quem sou eu? Bom. Na minha idade não dá mais não. Na minha idade não. Mas deixa que o Maxwell pode fazer, eu não. Creia em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. É. Por que não estás fazendo? É da idade, o Maxwell pode, eu não, não dá mais Por não. causa da idade. Você vê como é que ele se preocupa com a idade corporal? Na minha idade a gente bota o quadro pesado para o ombro dos outros, né? A gente não bota mais carregar. Mas aí eu vou ter como vir, tá? Obrigada. Ai, Jesus. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ninguém vai ao Pai senão por Jesus? Por quê? Bom, se ele é o caminho, ele é talvez o melhor caminho que nós temos para um dia se aperfeiçoar. Mas por que ninguém vai ao Pai senão por mim? Porque é preciso seguir os aconselhamentos deixados por Jesus. É preciso seguir a pauta do Evangelho deixada por Jesus. Esse é o caminho. Ali está a verdade. Ali está a vida. O Evangelho de Jesus. É isso aí. Mas É seguir os seus exemplos. Por isso ninguém vem ao Pai senão por mim. O senão por mim não é porque você tem que seguir os passos que Jesus fez, não. É seguir os ensinamentos deixados por Ele. É simplesmente isso. É bem simples. É bem simples. É tão simples que desde antes dele se materializar entre nós, ele já mostrava caminhos através dos seus enviados, que sempre aconteceram. Os enviados do Mestre. Olha, tem outra dúvida aqui, outra polêmica. Por que Pastorino diz assim, que Jesus é do caminho, da verdade e da vida, e não eu sou o caminho, a verdade e a vida? Aí tem que conversar com o Pastorino, perguntar a ele. Eu não fiquei meio assim, eu não sei quem está com a verdade, se é o Pastorino, É a mesma se é o coisa. Mateus, se é o João, né? É o É a João. mesma coisa. Tem aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí é... Tira o E. Tira o E. Mas ele também não entende por que tirou o E. Mas para você... Ele não é a verdade. A verdade é Deus. Faço-me entender? É, a verdade é correta, a verdade é Deus. Quando ele fala, e a verdade é porque ele está com ela. Faço-me entender? Então, mas cada um, tiram, mas acabam entendendo. Mas é só em João que está isso, é em João só. É que eu falei a você, João apresenta Jesus diferente do Mateus, Marcos e Lucas. Tem que ter cuidado com João. João é muito profundo. As pessoas lêem João, mas não entendem bem não. Inclusive o Apocalipse. O Apocalipse é um mistério danado. Eu vou depois conversar com o João para ver realmente. Aí depois que você conversar com ele, manda lá em casa também, que eu também quero conversar. João. Mas vamos em frente. João, você é bom, né? O que precisamos fazer para sermos espíritas conscientes e progressistas, sem obstruir nosso processo de ascensão? Essa é fácil de responder. Essa é fácil. Quem estuda o Evangelho sabe a resposta. Capítulo 17 tem a resposta. O espírita precisa aprender a amar. Você ama? Por enquanto, não. Por quê?
você ama. Eu não encontrei até hoje uma definição sobre o amor correta, na minha opinião. Quando fala que os espíritas precisam aprender a amar, o que está querendo dizer? E é verdade, eu acho. Mas o que está querendo dizer? Que Detalhe. Que nós não sabemos ainda amar. Nós temos simpatia. Mas o verdadeiro amor... Eu não estou falando disso. Eu disse aprender a amar. E qual é a definição de amor, então? Aprender a amar. Amar é um sentimento. Aprender a amar tudo. Inclusive aquilo que Bezerra nos fala. Um grão de areia. É muito profundo para nós, não? Não. É só Aprender pensar. a amar um grão de areia é você saber usar a areia de forma devida e não de maneira irregular. Por exemplo, um simples exemplo, você vai para a praia e começa a jogar o lixo ali em cima. Faço-me entender? Sim. Você não vai abraçar um grão de areia, né? Nem vai ficar beijando o grão de areia. Mas vai manter ele limpo, não vai deixar sujeira lá. Mas é saber cuidar, é cuidar daquele grão de areia. É amar as plantas. Não precisa destruí-las. Que nós já fazemos, né, Denise? É usá-las de maneira devida. Isso é aprender a amar. Não é só amar o outro, não. Ou aquele que você tem simpatia e que gosta, não. É amar também aquele que é um assassino, que é um ladrão. Como você ama um ladrão? Eu não amo ladrão. Como amar um ladrão? Tem simpatia, eu acho que não sei. Como amar um ladrão? Orando por ele, para que... Evidentemente, é não rejeitá-lo através de pensamento, e sim orar por ele. Correto. A palavra amar é muito profunda. A gente fala do Deseja amor. que melhore, né, Olha, se se torne fala do mais amor na sociedade como se fosse uma coisa simples. Você tem que amar o próximo, você tem que amar seu filho, você tem que amar seu inimigo. E na prática não faz isso. Aprender a amar é de forma geral. É amar a tudo. E como você se prepara para amar a tudo? Como você se prepara para amar a tudo? É muito simples. Orando. Orando. Não é isso que eu perguntei. Amando a si mesmo. Oi? Amando a si mesmo. Perfeitamente. Primeiro você tem que se amar. Isso, Senão você não ama. Isso aí. Por isso é que eu costumo dizer aqui, um chega para o outro, ou chega para o cônjuge, ou chega para a namorada, mas eu te amo tanto. Entretanto, você olha a pessoa que está dizendo que ama tanto, ela é uma relaxada, ela não procura o conhecimento. Está mentindo. Então ela não se ama. Como é que ela está amando o outro se ela não se ama? Porque para você se amar, primeiramente, você tem que fazer o melhor para você mesmo. Se o mendigo te pedir uma moeda e você não a tiver no bolso, você a dá? Não tem? Pois é. Então para você dar, você precisa ter. Isso é simples. Isso é simples. Em sentimento, mais ainda. Porque é algo interior. E não é o interior da tua personalidade, é da alma. A coisa é séria. Roberto, o Chico Xavier foi convidado uma vez numa cidade para visitar uma cadeia, as pessoas reclusas. Aí chegou o prefeito, fez uma oração e falou para ele: esses são os criminosos que foram descobertos e os que estão lá fora. Então, você é também um criminoso, só que você não sabe. Perfeitamente. Aí você não tem indulgência por você. É isso Todos mesmo. nós somos criminosos. Quando a gente mata a esperança do outro, Isso. quando a gente diz que o outro não vai conseguir, quando a gente menospreza a capacidade Esse do é um outro, crime. a gente está matando todo o sentimento. Também é crime. Tinha que ter cadeia também para isso. Tem alguém aqui que mata a esperança do outro? De jeito nenhum. Eu faço tudo para... Quem conhece processo reencarnatório jamais fará isso, certo? Exato. Concorda comigo? Concordo. Quem conhece processo reencarnatório em detalhes como nós já conhecemos, jamais vai agir dessa maneira. Concorda? Concordo.
Você concorda? Não precisa falar. Pronto, tudo bem. Sair de si para enxergar a grandeza do outro. O amor pede renúncia e dedicação. Sair do casulo tecido pela vaidade, egoísmo e falsa superioridade. Construir a humildade, resignação e coragem. É isso aí. Acabou. Isso é aprender a amar. É sair disso aqui. Tem muita gente se escondendo no casulo, né? Tem muitos. E muitos se escondem pensando que estão enganando o outro. Quando estão enganando a si próprio. Isso aqui é pior. Engana a si próprio. Não engana o outro. Não tem como. E aí? Engana a si próprio e diz que ama o outro. Eu posso recomendar um livro? É uma hipocrisia, né? Eu posso recomendar um livro para a pessoa ler e vai entrar nesse assunto aí? Voltei, do irmão Jacó. Voltei do Jacó. Ali ele pensou que estava sozinho e estavam seguindo ele e viu o que ele fazia em casa. Agora no centro espírita fala uma palavra bonita. Meus irmãos, amavam os seus outros, tenham uma boca próxima. Mas quando chegar em casa, desmentia tudo que fazia. Né? Não sei, falava no subcílio. Nós somos precisa ler o Jacó para saber disso aí? Não, a doutrina espírita fala. Inclui os espíritos do nosso pensamento, do nosso sábio, do ordinário, são eles que nos dirigem. É só olhar o que acontece diariamente. A 459 na humanidade. A 459 os espíritos nos dirigem, nos observam, tem influência nos nossos atos, está lá. Eles nos observam, tem influência. Então ninguém está sozinho, não. Eu estou vendo você e vou ver você lá na sua casa, quando desencarnar, é claro. Aí você, aqui você é assim. E lá quando dava aula lá, você falava coisas que. Arrumou mais a aula no grupo familiar é a mais difícil. Olha lá, quando eu tenho garrafão, obsessor. Arrumou mais um obsessor. Vou te vigiar. A aula no grupo familiar é a mais difícil. Pois é. Requer de você o uso realmente da inteligência. Mas é lá o caderno. Pois é difícil. Mas é lá o caderno, às vezes é mais caderno do que lá. Mas lá é o maior aprendizado. Aqueles que estão ali do teu lado é que te ensinam. Não é não, Valéria? É uma boa escola, lá é excelente escola. É uma excelente escola. Até que a minha... Como é que vai a Beth? A Beth, eu vou chegar em casa, vou levar uma bronca. Peguei ele pelo pé agora. Mas foi bom te falar isso, eu vou chegar lá na boca, sabe por quê? Eu saí da reunião de estudos, tinha batizado, e tinha no lixo um bolo desse tamanho, de 1 metro, com raiz de tudo. Eu peguei ele, aí levei para casa, botei no tanque, molhei ele. A Beth eu tenho certeza que ela vai dizer, para que você pegou esse lixo, Gil? Isso é bolo, isso não é por quê? Isso não está até na pedra. Eu já sei, eu estou preparando. Aí eu vou pegar esse bolo, vou cortar ele e vou plantar lá no jardim. Aí eu vou estar falando. Tá certo. Eu tenho mandado sempre para a Beth os vídeos. Eu mando para ela. Ela tem visto? Nem sei. A Beth é uma coisa muito pesada, eu não estou aguentando aqui. Mas se ela não tem visto, pede a ela para deixar você ver. Eu já falei isso. Porque você é vadio, você faltou no encontro passado. Você não sabe o que aconteceu aqui, sabe? Não, o que aconteceu? Não. Vê o vídeo. Bom, pelo menos não houve seca, está tudo no lugar. Os sentimentos são responsáveis pela textura, pela coloração, densidade das malhas perispirituais que sustentam todo o conjunto de vibração do ser. O que estávamos conversando, lembra? Aqui, ó. Não tem como. Ninguém engana. Desencarnou? Você está pensando que vai enganar quem? Os amigos espirituais? Não tem como. Vivemos num mundo com uma multidão de seres, né? Eles vão te olhar, vão dizer, tá bem negrinho essas marcas aí, hein? Olha aquela no coração, nossa senhora, está explodindo de negritude. Olha o fígado dele como está. Está vendo uma coloração acinzentada? Olha esse pulmão. Cheio de fumaça. Está cheio de fumaça. É melhor você parar, que daqui a pouquinho, quando eu sair daqui, eu vou para o hospital, não vou para casa, não, vou para o hospital. É o que sério. É o que estávamos conversando.
com a Valéria, Ingrid estava aqui também, não é? Os amigos espirituais não conseguem penetrar na tua intimidade mental, porque se fosse assim, seria um problema muito sério. Mas eles conhecem o que você está emanando justamente pelas colorações do teu perispírito. É por aí que eles conhecem. Então eles vão ver uma marca que está, digamos, no fígado, como falávamos, né? Com uma determinada coloração. E eles têm o diagnóstico de como os teus sentimentos funcionavam. Pelaquela marca que ali está no teu perispírito. Porque o que modifica-nos é justamente os sentimentos que emitimos. Porque são energias, né? Cada sentimento tem uma carga fluídica, seja ele qual for. E olha, os sentimentos são vários. É uma diversidade enorme. Não dá para dizer, o sentimento do medo é esse, não. É uma diversidade enorme. A coisa é séria. E aí, o diagnóstico aparece. Os sentimentos são responsáveis pela textura, pela coloração, densidade das malhas perispirituais que sustentam todo o conjunto de vibração do ser. Não tem como. O ser é a alma. Então, o que você está emitindo, projetado tudo no teu perispírito. Mas não está projetado na alma também? Está. Só que ainda nós não conseguimos ver esse detalhe. Só quando nós avançarmos muito espiritualmente, vamos saber entender melhor a alma. Aí teria uma ferramenta adequada para fazer essa análise. Ainda falta muito para muito. nós. Como dizíamos, acabamos de sair do mundo primitivo. Estamos saindo do mundo de provas e expiações. E nem todos vão sair do mundo de provas e expiações. Como está aí? Tem vaga no exílio. Está cheio de vaga. E aí eu lembro de Zacarias mais uma vez. Tu lembra do Zacarias? Eu estou estudando o Zacarias, mas ainda sei pouco sobre ele. Tem que ser sincero. Não, você não lembra do Zacarias a respeito do que estamos falando? Não. Não, tá vendo? Não lembra. De repente ele está incluso naquele percentual. E não está sabendo para sair dele, né? Eu estou aprendendo, né? Pode ser que na próxima aula eu possa explicar, vou dar uma olhada em Zacarias. Porque Zacarias, nas minhas palavras, Zacarias diz que 2/3 da humanidade não segue para a regeneração. Vão voltar para o exílio. Zacarias 13, 8 e 9. Vou dar uma olhada. Eu não sabia. Então vê lá. Vê no próximo encontro você vai falar a respeito. Ok? Não faz isso não, senão não vai ter aula. Você já pensou? Eu vou tomar uma pílula aqui para que eu possa falar mais um pouquinho. Ela esqueceu de lembrar você que tem enfermeira. Oi? Tem enfermeira. Foi ela que me avisou agora. Ela que me avisou. Daqui um dia vai me lembrar também que eu tenho que tomar isso mesmo. Ela que me avisou. Tem enfermeira. Deixa eu ver quem é enfermeira. É a senhora? Sou eu. Então poderia ser 2 pessoas. Pode deixar, eu lembro também. Você não sabe, mas nós estamos cheios de ajuda aqui. Tem a doutora do Ora Pronobis. Mas não E espera. a Graça é a doutora do Ora Pronobis. Eu espero que você não espera desencarnar para dar o remédio, não. Eu faço oração, mando remédio. Essa é melhor para mim depois. O pensamento espiritualizado contribui muito com as mudanças vibratórias dos seus sentimentos que vão mudando as energias doentias. Perceberam? O pensamento espiritualizado contribui muito com as mudanças vibratórias dos seus sentimentos que vão mudando as energias doentias, desestabilizando sua força magnética, deixando que as novas vibrações do pensamento deem ao perispírito novos pontos de energias com outras colorações, iluminando as áreas sombrias nele instaladas. Fácil, não? É só mudarmos.
os pensamento, espiritualizar os pensamentos. O que é espiritualizar os pensamentos? Você não sabe? Como é que você espiritualiza os pensamentos? Você não sabe? E me faz essa pergunta depois de estar dentro de uma casa espírita há quantos anos? Como é que você me faz essa pergunta? O que é espiritualizar os pensamentos? Vou te responder. É vibrar espiritualmente. Vibrar? Sim. É mudar o teu comportamento e assumir em primeiro plano que você é uma alma, que você é um espírito. Entendeu? Não é dar primazia aos pensamentos que te levam à buscar a materialidade. É dar primazia a pensamentos que te levem a buscar os comportamentos espirituais que precisas ter. O conhecimento espiritual que precisas. Entendeste-me? Não vais responder como me responderia o Gil, mais ou menos. Não. Mas agora, faz a pergunta aí. Entendeu, dona Beth? Posso falar? Entendeu, dona Beth? Aí, patrulheira. Perceberam? Fofoqueiro. Perceberam? Olha lá, o Cid está te olhando. Você não está percebendo que ele está lá, mas ele está te olhando. Mas o Cid Perceberam? não carrega a cruz, eu carrego. O Cid tem a cruz. Ele tenta levar a sua responsabilidade para essa senhora, que ele cita o nome dela. Eu sou velho, mas não sou bobo, né? Não sou. Apesar da cruz, eu tenho que arranjar alguém para me ajudar. Isto é espiritualizar o pensamento. É mudar a nossa tela mental com relação à existência, à vida. Com resistência ao que fazer. É colocar a materialidade em segundo plano. Uma arma poderosa para isso, manter a gratidão sempre ali no coração, no pensamento, que a gente consegue manter o pensamento elevado. A gratidão por tudo, até quando a gente acorda, que a gente olha o desabrochar de uma flor. A gratidão é outra coisa. Sim, mas isso ajuda a gente a manter os pensamentos bons, limpos de coisas más. Por quê? Mais ou menos. A gratidão aparece na Bíblia 365 vezes. É uma palavra que aparece mais na Bíblia. Gratidão. Deus é sempre grato que nós. Mas é por isso que a graça está sempre lembrando da gratidão. Gratidão é uma coisa importantíssima. Agora, em gratidão para salvar uma vez. Você é grato pela tua reencarnação? O ser humano, ele manifesta sua gratidão a Deus pelo bem que recebe, pelos seus atos bons. Cuidar da planta, eu perguntei se você é grato pela tua reencarnação. Aí eu não sei, porque enfrenta muitos problemas, né? Quando você enfrenta um problema, você fica assim, pô, você é grato. Eu poderia ter uma vida melhor, né? Depois todos nós vamos ajudar o Gil a compreender. Eu sou grato para as lições que eu recebo e eu aprendo. Agora tem coisa que é meio esquisito mesmo. Olha aqui. Para brilhar a nossa luz, temos que iluminar nossa consciência com novos pensamentos. As energias do pensamento levam as vibrações dos sentimentos que habitam em nosso ser. Percebeu? Mateus 5, brilhe vossa luz. Percebeu o porquê da pergunta? Está aqui, ó. A resposta. Mateus 5, brilhe vossa luz. Mateus recomenda você brilhar com a luz. Como é que nós vamos brilhar nossa luz? Exatamente. A sua luz não irá brilhar por maior intensidade que tenha esta que aqui está. Essa que aqui está
é para iluminar a escuridão dos ambientes no qual nos encontramos. Mas para brilhar a luz espiritual, é preciso o pensamento espiritualizado. É simplesmente isso que vimos na tela anterior. Eu posso usar, por exemplo, só rapidinho? Pensamento espiritualizado Isso que é falar. é que vai fazer com que a nossa luz possa mais brilhar. E quando a tua luz começa a brilhar mais, o que acontece contigo? O que acontece contigo? O que acontece contigo? Valéria, o que acontece contigo quando tua luz passa a brilhar mais? Temos mais responsabilidade. E que mais? Auxiliar o próximo, né? E o que mais? Quando a nossa luz começa a brilhar mais, as dificuldades se dissolvem mais rapidamente. Os problemas não te incomodam, você procura resolvê-los e com maior facilidade. É isto. Quando a nossa luz brilha mais, nada vai te atormentar, não te deixa apreensivo, angustiado, porque você compreende o que está acontecendo, você entende o que está acontecendo, então você não se desespera. Oi? É isso mesmo. Não é? Perfeitamente. Você sabe o que está acontecendo? Você passa a ter calma para resolver os problemas. Tranquilidade. Desespero. É isso mesmo, tranquilidade, paz. Acabou. Isso é começar a estabelecer a paz interior. A paz interior começa a se estabelecer. Os seus conflitos começam a desaparecer. Não tem o desequilíbrio. Perfeitamente, é isso mesmo. Não há desequilíbrio. Você não se desequilibra com as coisas. Porque a tua luz, quanto mais ela brilhar, menor o desequilíbrio. E com maior facilidade você resolve as questões. Fala, Valéria. É quando eu fico assim aborrecida, eu tenho que fazer isso. A tudo dê graças. Aí eu calo a boca. É o que eu não entendi o que você falou. Quando eu fico chateada, puxa, eu tenho que fazer isso e aquilo, aí eu penso assim, não, peraí, a tudo dê graças. Tudo que você tem que fazer, dá graças. Agradecer. Sim. Então vai fazer o que precisa sem ficar contrariado. Sem ficar chateado por nada. É isso mesmo. Porque tudo aquilo que aparece e que precisas fazer visa a tua evolução espiritual. Nada vai acontecer para te causar prejuízos. Essa é a realidade. Porque Deus não permite. Posso entrar com uma coisinha pequenininha? Não critique na vida os problemas que você enfrenta. Deus não coloca fardo pesado em ombros de quem não aguenta. Perfeitamente. É isso aí. É isso aí. Mas é isso mesmo. Né? No perispírito estão presentes as referências energéticas, o que estávamos falando ainda há pouco, compatíveis com as vibrações do pensamento, o que falávamos ainda há pouco. Se vibramos no ódio, mágoas, os registros ficam visíveis, formando áreas escuras. Transformando em doenças no corpo físico. Perfeitamente. Perfeitamente, porque a alma já está doente, né? Perfeitamente, não tenho a menor dúvida. É o que estávamos falando. Conversávamos sobre isso, né? Conversávamos sobre isso. Aí está. Então é um problema sério. E isto cria um fator importante. Qual é o fator? Um fator importante. Esse estado de coisas que você deixa emanar no teu perispírito também dificulta a sua concentração. Também. E a aproximação do amigo espiritual. Porque as tuas vibrações são negativas. A tua glândula pineal não favorece os recados espirituais, a tua mediunidade.
Você dificulta a tua mediunidade. E você deixa de receber aconselhamentos espirituais. Aquele pensamento que às vezes você chega, me lembrei disso, lembra? Pois é. E de repente é um amigo espiritual que está te lembrando, está te mandando a mensagem. E você, agora me lembrei. Deixa estar, que o amigo espiritual nunca esqueceu. Então ele agora está te lembrando. O amigo espiritual do Maxwell agora está com fome. É só um cafezinho. Fome é na hora do almoço. Ele aprendeu com a graça. É só um cafezinho, almoço. Muito bem, vamos em frente. Voltamos ao livro dos Espíritos. Razão e sentimento. Razão e sentimento. Olha a razão aqui. Aqui é um instrumento para você exercitar a razão, né? Porque aqui é o cérebro e aqui é o coração. O coração está mais bonito que o sentimento, que é o cérebro. Não esqueçamos que o coração tem cérebro. Já sabemos disso. E cerca de 40 mil neurônios. Eu falei. Já sabemos disso. Isso foi comprovado cientificamente. Ele ficou fascinado. Cerca de quanto? 40 mil neurônios. É muita coisa. Alberto, a Graça falou que falou isso pro cardiologista dela. Falou que o coração tem cérebro. Eu falei para ele do nosso estudo aqui, falei que o coração, doutor, o coração tem cérebro, né? Ele olhou para mim assim, é muito lindo. Eu senti ele. Mas diga para ele que foram pesquisadores da classe dele que tentaram isso. Isso não existe cientificamente. Mas ele não duvidou, não. Não? Mas manda ele ler o artigo, na internet tem um artigo. Ele falou para mim que ele tem uma irmã que faz o evangelho no lar. Foi isso que ele falou depois. Eu acho que ele é do meio também. Muito bem. Razão e sentimento. Vamos lá. Pergunta é a questão 898. Visto que a vida corporal não passa de uma estada temporária neste mundo e que o nosso futuro deve constituir objeto da nossa principal preocupação, haverá utilidade em nos esforçarmos por adquirir conhecimentos científicos que apenas se refiram às coisas e às necessidades materiais? Não. Haverá nessa utilidade em nos esforçar por adquirir conhecimentos científicos que apenas se refiram às coisas e às necessidades materiais? É uma boa pergunta. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu também agora estou concordando. Eu acho que é realmente. É o quê? Eu disse que não. Porque nesse texto aí, no livro... Peraí, não, você não vai aceitar. Você conhece o livro dos Espíritos todo? Eu só vou dar um toque. Como é que você não se lembrou? Se refere à vida futura. Esse texto aí, Kardec vai fazer um comentário. O Espírito vão responder a Kardec com relação à vida futura. Sem dúvida, Leia. Olha, primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Eu falo muito em usar a inteligência aqui, lembra? Temos que utilizar. Tem gente aqui que está usando pouca inteligência. Eu não vou dizer quem, mas depois eu falo. Não vou falar, não. Vai ser fofoca, né? Nos intervalos das reencarnações, nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra demandaria anos de aprendizado. Entendeu? Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito tem que saber tudo, tem que ter a ciência universal.
e porque, devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então, tudo precisamos saber. Eu recebo normalmente de duas vezes por semana, às vezes 3, às vezes uma só, um boletim tecnológico que fala da ciência e do desenvolvimento que estão acontecendo, né? As pesquisas que estão sendo feitas. Olha, é tanta coisa, nós não temos condição de guardar tudo. Eu não consigo guardar tudo que falam ali. É muita coisa, é muito desenvolvimento. Quem me passou esse boletim foi o... Qual é o nome dele? Evelton. Quem me passou esse boletim foi o Evelton. Ele me deu, né? E eu recebo no meu e-mail. É sensacional. É só entrar lá no Google, procurar, você passa a receber no teu e-mail. Você vai ver. Olha, é muita coisa que a ciência está desenvolvendo. Não dá para guardarmos tudo. É impressionante. Ele me mandou um vídeo, né? Eu achei muito científico. Ele ainda disse assim, ó, depois você conversa comigo para trocar em minutos. Porque eles fizeram um mapeamento do cérebro. Muito legal. Mas é muito minuto, tem muita ciência. Para mim, eu tive dificuldade de entender. Eu até falei para ele, depois eu vou mandar o vídeo para você que ele me mandou. Manda. Tá? Então, vejam, é importante. Qualquer conhecimento que venhamos adquirir, ele vai se juntar a outro. Ele tem que esperar acabar aqui o papo. Meninas. Não pode comer, não pode conversar, não pode nada. Olha o professor reclamando. Eu vou botar de castigo. Deixa ela. A moça que saiu daqui falou que você é o professor. A moça que estava aqui sentada, que saiu, falou que você é o professor. Depois eu vou dizer o que é isso. Professor de ciência, ela estava aqui. Falou que você é professor de ciência, a moça que saiu daqui. Eu não sou. Muito bem, vamos em frente. Certo? Então não é inútil se saber dos desenvolvimentos e da ciência que possa melhorar quaisquer fatores materiais que estejam entre nós. Pedro. Desde amarela, cor da bandeira do Brasil. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e fará o bem. Busque a paz e siga-a. Sua língua do mal. Parece que alguém fez alguma coisa ali. O que foi? O que foi? Aparte-se do mal. Eu que repeti aqui. Aparte-se do mal e faça o bem. Você também repetiu? Não. O quê? Eu não entendi bem a colocação dela. Pode repetir? Aparte-se do mal e faça o bem. Eu que repeti. Aparte do mal, né? Aparte-se do mal e faça o bem. É correto, tá certo. Sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Era o que estávamos falando ao longo do nosso encontro de hoje, já falamos a respeito disso, né? Quando falávamos aqui em amar, desenvolver essa questão de amar, como falamos aqui. É o que Pedro
está nos recomendando aí? Você já conhecia Pedro? Capítulo 3, esse aí, Pedro, capítulo 3, versículo de 3, acho que é 8 ou 9. Pedro. Pedro. Capítulo 3. Quem quiser buscar lá em Pedro 3. Pedro 3 vai encontrar esse texto aí. Ok? Refrear a língua. Justamente falar coisas indevidas. Necessário. E agora, Maxwell falava alguma coisa a respeito disso, né? Você capta fluidos com essa dimensão e só vai te fazer mal, é tóxico. Então, olha, Desejar o mal, falar o que não presta, é tudo tóxico. Você entra no range magnético disso. e esse mal está bem em evidência agora com as fake news. Oi? Olha só. Fake news? É, Fake news? não, esse mal está muito em evidência devido a fake news, a seguidores, a bobagem que acontece, tá? No mundo, no planeta Terra, há esse predomínio, né? Porque a gente está vendo o que acontece por aí. As pessoas não sabem por que isso está acontecendo. Mas reparem, isso não é de hoje, isso já vem de algum tempo e foi se avolumando ao longo do tempo, principalmente por aqueles que estavam no exílio e retornaram para o teste final, como nos fala dizer, dei a mensagem a vocês. Esse é o grande detalhe, eles estão aí. Eles estão aí. E, pelo jeito, a maior parte foi para o exílio, mas não deu certo. Vão voltar para o exílio, mais exílio do que aquele que estavam. Até despertar. Olha esse moço aqui. Paulo. É o Paulo aos Coríntios, né? Está lá embaixo, está escrito lá embaixo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então vejam, não basta falar, não basta dizer, Tem que sentir. não basta, não, isso é bom. Tem que ter o sentimento. E é sentimento mesmo. Sentimento é sentir. O nome já diz, né? Não adianta falar. E a maior parte da humanidade usa a hipocrisia. As máscaras. Eu gosto, É a máscara, né? eu acho bom, eu amo, tudo mentira. Porque não tem o sentimento. Porque se tivesse o sentimento, não faria com o outro o que a gente vê fazer. Não agiria consigo mesmo o que a gente vê agir. Quer dizer, age consigo e faz com o outro. E diz para o outro que está tudo bem. Mas não tem o sentimento consigo. Eu amo fulano. É mesmo? Mas você não se ama como tu ama fulano. Foi isso que Jesus tentou falar com o jovem lá atrás. Exatamente isso aí. Fazia tudo, mas os sentimentos que nutriam as atitudes. É fazer por fazer. Era muito rico. Né? É palavras que saem da boca vazias. Não tem energia. É aquele que vai para a tribuna numa casa espírita e fala porque leu no Evangelho, mas não sente nada daquilo que está falando. E tampouco pode dar maiores esclarecimentos porque ele não tem o sentimento. É por isso que fica no vazio. Aí vira filosofia pura, sem sentimento. Perfeitamente, pois é. Que aí não toca o coração do outro. Filosofar não toca coração. E sabe o que é isso aí? Está no dicionário mexicano. Cantinflar. Cantinflar é falar muito e não dizer nada.
que Cantinfla é um grande comediante. Você assistiu o Cantinfla, né? Eu me lembro eu dele. fui fã dele, né? eu fui fã do Cantinfla. Eu tenho filme dele. Tá vendo? Nós estamos falando aqui em sentimento, ele lembra do Cantinfla. E porque falava muito, não dizia nada. Cantinfla pode dizer que é neto. Depois você vai conversar com o Cid, ele tá vindo lá. Bom, o Cantinfla, ele conheceu o Cantinfla? O Cid? Ele conheceu o Cantinfla? Pergunta ele. Fala muito, não dizer nada, né? Está lá no dicionário mexicano. Cantinflar. Mas a maior parte da humanidade age assim. Fala muito, não faz nada. Fala uma série de coisas, mas não tem sentimento. É como eu estava falando, o cara vai para a tribuna fazer explanação de um tema, mas ele mal conhece aquele tema. Sabe o que acontece? Ele fala e ficam só palavras, porque não tem o sentimento, não tem a energia do sentimento. O outro que está lá não sente. Isso. Faço me entender. Entra no ouvido, sai no outro. Esse aí então é um político também, né? Um político. Fala muito, promete muito, assim. E tem um detalhe. Se você chegar na tribuna com sentimento e abrir o verbo, você não volta nessa casa. Eu estou congelado. Tem esse detalhe. Sempre que eu estiver afundado, congelado. Tem esse detalhe. Porque a energia da verdade fere aquele. Eu estou dizendo isso, não é porque me disseram, não. Aconteceu comigo. Eu estava presente no dia que você, o falecido Antônio, que foi meu amigo, chamou a atenção de você, vai vender livro aqui dentro? Eu me lembro. Você que terminou a sua palestra, botou a mesinha com o seu livro e foi chamar a atenção. Não vai vender livro aqui. Eu botei ali com anuência, né? Porque eu não fiz aquilo por mim mesmo. Eu esqueci que você pediu permissão. Pedi permissão, mas é claro, eu fazer uma coisa, numa casa espírita, fazer o que eu acho que tem que fazer. Para fazer, eu preciso pedir permissão. A coisa é séria. Então aí está. Então tudo que nós viermos a fazer, precisamos fazer com amor. Por isso falávamos ainda há pouco do grão de areia de Bezerra, né? Amai um grão de areia. Não precisa dizer mais nada, né? Pode ser resumido. Amai um grão de areia. É isso aí. Mas, Corema, parece que a humanidade não está entendendo esse verbo do conselho de Jesus. Amai-vos um contra os outros. Eles estão entendendo amai-vos um contra os outros. Para Israel e Palestina, né? Amai-vos um contra os outros. Não entenderam bem o mandamento. O novo mandamento, que era... Quantos mandamentos são? São 10, né? Agora são 11. Botaram R a mais aí, né? Entrou mais um mandamento, é o novo. Por isso Jesus disse, eis um novo mandamento vos dou. Amai-vos um contra os outros. Quer dizer que os outros dois não estão bem vividos, não, né? Depois você manda eles tirarem esse R que eles colocaram a mais. Pois isso aí é bom mesmo. O coração tem cérebro. Nós já vimos isto? Vamos ver mais uma vez. Você já viu isso? Não vi não. Então vai ver agora. Está para sair meu coração, está assim mesmo. Modéstia, acho que todo mundo já viu isso, não? Já. Já viram, né? Pois é. Vamos recordar. Nós não vamos passar mais. Essa é a última vez que nós estamos vendo esses slides. Não fala isso. Já falei? No próximo encontro, nós vamos começar a trabalhar Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo 5 do Evangelho. Analisando-o à luz do século XXI. É o maior capítulo do Evangelho, é o maior. 41 itens. É o maior. Pois é. E nós vamos analisá-lo à luz do século XXI. E o coração? O coração. O coração não vai dar tempo de nós vermos tudo, mas vamos ver aqui o trechinho. Que o coração tem cérebro é uma metáfora? Não. É uma metáfora? Não. Não. Descobriu-se que o coração contém um sistema nervoso independente e bem desenvolvido, com mais de 40 mil neurônios e uma complexa e densa rede de neurotransmissores, proteínas e células de apoio. Cientificamente, isso já foi feito. A comunicação neurológica mediante a transmissão de impulsos nervosos. O coração envia mais informação ao cérebro do que recebe. É o único órgão do corpo com essa propriedade e pode inibir ou ativar determinadas partes do cérebro segundo as circunstâncias. E isso significa que o coração pode influir em nossa maneira de pensar?
pode influir em nossa percepção da realidade e, portanto, em nossas reações. O corpo que nós habitamos no momento é um corpo em desenvolvimento. Já vimos aqui por que Jesus disse que era o Filho do Homem. Porque o corpo que ele materializava era o corpo mais perfeito que será utilizado no planeta Terra daqui a anos. Faço-me entender? Então, os nossos órgãos, os órgãos que compõem esse corpo físico nosso, ainda tem muito a ser desenvolvido. Nós há pouco vimos aqui os códons. Isso dá atenção. Então quer dizer que o corpo de Jesus é um protótipo do futuro corpo humano? Oi? Seria um protótipo do futuro corpo humano, o corpo de Jesus? Sim, ele materializava um corpo com todo o funcionamento que o corpo que será utilizado na Terra daqui a milênios. Ele vencia até a gravidade, porque ele andava em cima do mar, né? Pois é. Mas fácil de entender isto. Por que é fácil de entender isto? Não sei muito. Por quê? Porque, veja bem, nós já tivemos algumas discussões com irmãos nossos que se dizem espíritas, desculpe a palavra, porque eles acreditam que Jesus foi parido como eu e você, que tem um corpo como o meu. Se Jesus, o Espírito, a alma, Jesus, viesse habitar um corpo como o meu, ele não teria as manifestações que teve, porque meu corpo é limitado. Ele é limitado para mim mesmo, que sou um espírito errante. Imagine para Jesus. Ele precisava ter uma ferramenta adequada para a sua manifestação. Por isso é que eu digo aqui que aquele que for para o exílio vai sofrer muito, porque ele vai habitar um corpo inferior ao corpo que habita hoje no planeta Terra, porque é um corpo inerente àquele mundo inferior para o qual ele irá, que é o exílio, é um mundo inferior. Entende? Por isso, o Filho do Homem é um corpo que tinha as funções todas que hoje o nosso corpo não tem, só terá daqui a muitos anos, porque Jesus precisava desse corpo para ter a sua manifestação. Então, esse corpo que você usa hoje tem muitas funções que ainda serão desenvolvidas ao longo do tempo. Você estava aqui quando falamos do códons? Não. Pois é, você perde, você está perdendo muito. Aí você fica voando. Você, o Gil, já é um voador, né? Mas você permite os códons, veja bem, os códons são situações que estão sendo desenvolvidas que fazem com que aquele espírito que está encarnado naquele corpo não tenha as doenças que nós temos naturalmente. Porque desenvolvem mais, e são 64. E só temos 20 desenvolvidos. Eles já têm 24, tem uma opção deles encarnados aí. Já foi contestado isso, cientificamente. Então vejam, temos muito a ser desenvolvido. Olha só, nós vamos parar nessa tela, porque nós estamos na nossa hora, certo? Só para encerrar. E vamos continuar. Quem gerou o corpo de Jesus foi um espírito altamente superior, chamado Espírito Santo. Está na Bíblia. A Bíblia, o José desconfiou da Maria. Tá? Quem gerou o corpo de Jesus foi ele mesmo. O José desconfiou da Maria. Jesus é que manuseava o corpo dele mesmo. Deixa eu encerrar. Se eu estou certo dessa é porque mas eu também não conhece a Bíblia. É porque esse moço não foi humilde. O Espírito disse assim: não tema, José, o que está nela foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. E que é o Espírito Santo? Um Espírito altamente superior, só abaixo de Jesus. Então, por essas cadeias de espíritos superiores, que usando o método hoje em dia, já está se usando também, gerou o corpo de Jesus,
que é... Eu vou dizer uma coisa para você. Pois Jesus era superior a todos eles. Só isso. E, bom, está na Bíblia, eu estou falando, eu estou recapitulando e estou mostrando que está na Bíblia. Se a pessoa ler a Bíblia, vai ver, é certinho. Foi Jesus era o Espírito Santo. Meu amigo, meu irmão Gil, veja bem, Jesus é o governador do planeta Terra. Ele desenvolveu tudo isso aqui. Você acha que vinha um outro superior para fazer ajudar? Você sabe quem é o Espírito Santo? São acessórios dele. Eu pergunto a você sabe quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Biblicamente, Eu conheço muito Espírito Santo. O Espírito Santo é uma cadeia de espírito altamente superior. Tem muito Espírito do outro sistema que nós não conhecemos. Então ele tinha condição de gerar o corpo de Jesus ali. Se você pesquisar o Espírito Santo, sair um pouquinho da Bíblia, você vai ver que é ser fantástico. Que nós não temos condição mental para poder entender. Meu irmão Gil, então nós acreditamos de uma outra maneira. Nós sabemos que Jesus é que fazia toda a funcionalidade da qual ele precisava. Ele próprio. Então eu peço desculpa até o desencarnado está escutando. Ele próprio. E um detalhe importante: todos aqueles que vieram para ajudar Jesus foi indicado pelo próprio Jesus. Todos que vieram ajudar Jesus foi indicado por ele próprio. Aqui na Terra? Oi? Aqui na Terra não, na espiritualidade. Ele já indicou os dedos. Você vai no universo. Todos eles. É possível, porque na questão 55 do livro dos Espíritos. Depois a gente conversa mais, porque precisamos encerrar. Vai encerrar. Questão 55. Todos os mundos são habitados? Os Espíritos responderam. Todos os mundos têm vida. Todos os planetas são solidários uns com os outros. Nós recebemos na Terra sempre visitas de seres ultra avançados, que questionam, que analisam, que movimentam, que inspiram. Sempre recebemos justiça, ajuda de outros seres altamente qualificados. Não, claro, não sei se não posso superior a Jesus, mas sempre a Terra recebeu anjos que nos ajudam a nós conscientizarmos o Evangelho de Jesus, que é, por enquanto, é o único roteiro de Jesus. Querido mestre amado, queremos te agradecer por este encontro. Queremos te agradecer pela oportunidade do aprendizado. Queremos te agradecer, mestre amado, por estarmos no convívio de amigos espirituais que nos ajudam, que nos envolvem, que nos auxiliam. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Que saibamos aproveitá-la o mais possível. Muito obrigado, mestre. Obrigado, queridos irmãos, que vêm em nosso auxílio. Muito obrigado. Nossa gratidão. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.